De um jovem, o que você diria para ele, para que ele possa começar a trabalhar e não fazer um serviço? Levantar de manhã e assumir responsabilidade. Ele olhar para cada situação que se apresentar para ele e entender que aquilo é uma oportunidade dele assumir uma responsabilidade. Todo problema que chegou até ele não o vitimiza, o responsabiliza. Tá. Então, em casa, ele não é vítima de um pai ruim. Ele é responsável pelo pai que ele tem. Então, ele levanta em casa, qualquer problema que tiver na casa dele, é responsabilidade dele. Jesus, com 12 anos de idade, fez essa ruptura parental. Ele assumiu a responsabilidade. Jesus está fazendo isso exatamente na puberdade. Deus é fiel à responsabilidade que você assume. Porque responsabilidade vem da palavra responsivo, resposta. Ok. Então, se eu quiser saber o que Deus quer da minha vida, eu vou escutar uma voz. Quem irá por nós? Quer se libertar da mentalidade escrava? Eis-me aqui, envia-me a mão. Mas eu não sei o salário. Melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Olha o exemplo de Davi. É muito forte o exemplo de Davi, Douglas. Davi recebe a visão de construir o templo. E Deus fala, mas não é você não. Vai ser seu filho. Aí Davi vem apresentar o Salomão. Presta atenção no discurso de Salomão que está lá em Reis. Certo? Davi chega assim e fala, gente, Deus deu a visão, vamos construir o templo aí, mas quem vai fazer é o Salomão. Porque a obra é grande. É obra para Deus e não para homens. Por isso quem vai construir é o meu filho Salomão, que é jovem e inexperiente. Conta não fecha. Isso na conta moderna não fecharia. Você não colocaria alguém jovem e inexperiente para fazer uma coisa para Deus. Mas ela só vai poder ser para Deus se for a partir de um cara jovem e inexperiente. Porque ele vai depender de Deus e dos irmãos para conseguir fazer isso. Se ele fosse maduro e experiente, não seria para Deus. Era a obra dele. Seria para ele. Então a obra será tanto maior e vai glorificar a Deus tanto mais, quanto mais dependente eu for das minhas relações. Vou falar outra coisa aqui. Em nome de Jesus, se não reaja. Deus é livre e, para expressar a sua liberdade, criou para si uma dependência. Como Deus ele é livre, como o Pai ele é dependente. Porque agora o êxito dele está numa relação. Deus, para continuar sendo quem ele é, nós temos que dar certo. Por isso que Deus tem um compromisso de fidelidade em que a coisa funcione, porque agora nós somos a expressão dele, nós somos o corpo vivo de Cristo. Por amor ao meu nome. Tá vendo? Por amor ao meu nome, a família. Então Deus tem conosco uma relação de interdependência. Isso não tem nada a ver com liberdade. O problema da sociedade hoje é que nós temos uma mentalidade escrava e nós associamos liberdade à autonomia. Eu não preciso de você. Pronto. Então eu serei tanto mais livre quanto menos dependente eu for. Mas eu serei tanto mais livre quanto mais dependente eu for. Quanto mais comunidade eu for, maior a minha liberdade, porque eu tenho certeza que eu não estou fazendo para mim mesmo. Porque o problema de ser escravo é ser escravo de você, né? Pronto. Então nada é mais escravizante do que a autonomia. Uma das nossas filhas veio da rua. A gente adotou ela quando ela tinha 11 anos de idade. E a mãe dela teve 11 filhos, cada um de um pai diferente. Quando a gente adotou, ela tinha 11, a irmã tinha 8 e a irmãzinha menor dela tinha 3 meses. E ela não conhecia o resto, porque tudo era espalhado no mundo lá e tal. E aí a gente fazia um trabalho com jovens nessa idade, na área de tráfico. Lá, então, e ela veio morar com a gente, né? E uma adoção lá. E, na verdade, como ela tinha pai registrado, mãe registrada, a gente não podia adotar, era uma guarda. Né? E aí, na nossa ilusão, na nossa ingenuidade, ela vai agora morar com a gente, a caminha, lençolzinho, toalhinha, banheirinho, roupinha e tal, ela vai amar. Sim. E eu entrava no quarto dela, ela estava dormindo no chão. Aí eu via que ela não queria comungar alguns benefícios da casa. Aí eu falei, eu tenho que entender o que está acontecendo aqui. Aí eu entendi que o mendigo e o milionário têm o maior patrimônio que a humanidade persegue. Autonomia. Ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que fazer e por que eu tenho que fazer. Tem 2 caminhos para conseguir isso. Consegui. Entendeu? Então eu via que, por mais que eu oferecesse benefício para ela, ela não queria negociar a sua autonomia. Ela não queria ser responsável na relação. Porque receber a oferta... Tá vendo? Para quem é escravo, implica
numa prestação de contas. Então, tá vendo como é que nós estamos criando? Aí é julgo. Então, nós estamos formando um tipo de liderança hoje que é julgo, porque está tudo precificado. Aí você forma um líder pela competência, quando ele finalmente se emancipa, ele não vem falar de você com relação, ele vem falar com você de um direito. Por isso que Paulo diz que todo filho gerado da carne é perseguidor do filho do Espírito. Então, nós não só estamos produzindo gente opressa, como nós estamos produzindo perseguidores dos nossos verdadeiros filhos. Aí você entende por que reduz a taxa de fertilidade. Porque existe agora uma perseguição. O devorador da promessa é o filho da carne. Porque ele persegue. Então, quem era o maior perseguidor de Abel? Quem foi o maior perseguidor de Isaac? Entendeu? Quem foi o maior perseguidor lá de Jacó? De José? Quem oprimia Maria? Então, Marta, ela tem um discurso opressor para desqualificar a relação de Maria. E não tem limite, não, porque quando Jesus aparece, a Marta enquadra Jesus. Se o senhor tivesse feito o que eu mandei, nós não estávamos nessa latada agora. Está vendo como é que isso é uma perseguição? Isso é destrutivo? É o grande dilema do Pedro. É o grande dilema de Moisés. Moisés é um redentor. A situação da escravidão era tão forte em Israel que ele tem que tirar o escravo do meio escravo para ele conseguir conviver com o príncipe. E aí ele está convivendo, ele consegue fazer a ruptura, mas ele não consegue fazer a introdução. Ele faz a ruptura da escravidão, mas ele não introduz na liberdade. Porque Jesus fala de duas formas de liberdade. Tá. Ele diz assim, eu vim proclamar a liberdade ao cativo. Moisés fez isso. Sim. A evangelização. Dar vista ao cego, transformação do entendimento. Para pôr em liberdade o oprimido. Então tem a libertação do cativeiro e a libertação da opressão. O Moisés foi tirado do cativeiro para ser o libertador do cativeiro. Mas ele não teve o entendimento dele iluminado o suficiente para trazer a libertação da opressão. Quem vai fazer isso é Josué, com base no quê? Numa relação. Moisés era solitário. Moisés teve crise em todos os seus níveis de relacionamento, com a mulher, com os irmãos, com a liderança, com os presbíteros, com os diáconos, com tudo, em todas as áreas. E isso nunca comprometeu o desempenho dele. Moisés tirou o povo do Egito, a mulher estava largada dele. O sogro teve que trazer. Se não traz, estava lá até hoje. Você esqueceu um negócio aqui. Se não traz, estava lá até hoje. Ele não circuncidou o próprio filho. Sim. Isso nunca comprometeu o desempenho dele. Mas, em compensação, na hora de falar, ele bateu. Por isso, ele não conseguia acessar. Quem faz isso é um cara relacional. Eu e a minha casa. Aí há uma redenção. Vamos circuncidar os filhos. Vamos estabelecer uma definição de família, de pacto, de vínculo. Então, não é o desempenho. Tanto não é o desempenho que Deus priva o povo do desempenho. Deus coloca todo o povo de Israel dentro do território inimigo e prostra eles por 3 dias. Vulnerabilidade total. Mostrando que não era poder, era autoridade. Escravo tem que ter poder, filho tem que ter autoridade. Nós não podemos continuar trabalhando na igreja numa escala de poder. O poder até contribui para tirar do Egito, mas não habilita a ocupar a terra. Então tem um texto lá em Isaías que diz, o ventre está dilatado, nós estamos sentindo dores como quem está de parto, mas na hora de dar à luz, nós estamos dando à luz vento, não estamos formando moradores na terra. Então, o nosso desafio não é formar moradores do céu. O Brasil hoje ele tem uma graça evangelística incomparável, como tem na África. Mas nós não estamos formando moradores na terra. Não estamos formando gente responsável. Então, é tudo vitimizado, tudo transfere responsabilidade. Se o pastor não é bom, ele muda de igreja, não é responsabilidade dele. Entendeu, Nelson? Se o louvor é ruim, ele não aguenta, porque ele não consegue nem ter um culto bom se o louvor não presta. Então, eu falo isso, sabe, Douglas, porque... eu era uma banda. Não estou falando contra mim mesmo. Sim. Mas, pelo amor de Deus, nós estamos escravizando os nossos jovens hoje para produzir culto bom para crente mal resolvido.